Com o pensamento inicial, né? Hoje celebramos a Páscoa, é uma festa de origem judaica. A gente conhece bem essa história, né? A gente conhece a história dos judeus que celebraram a Páscoa pela primeira vez quando na saída do Egito, o Senhor poupou a vida deles, né? E trouxe eles livres da escravidão. E desde então os judeus, todos os anos, eles celebram a Páscoa em memória desse livramento que o Senhor fez. Mas qual o sentido da Páscoa para nós em nossos dias? Nós não somos judeus, nós somos cristãos, Jesus já veio, já morreu, por que nós celebramos a Páscoa ainda? Para os judeus, a Páscoa representa um cordeiro que é imolado para a remissão dos pecados. Eles todo ano imolam esse cordeiro em memória do que foi feito para eles no povo, libertando do Egito, e em consideração aos seus pecados, né, pedindo perdão para os seus pecados. Para o cristão, né, Jesus é o nosso cordeiro. Nós sabemos isso. Sabemos que Jesus é que morreu pelos nossos pecados. Aquele cordeiro que os judeus imolavam representa, na verdade, a sombra daquilo que Jesus fez, que foi morrer pelo pecado de todos. João 1,29, quando João Batista vê Jesus passando, ele diz o seguinte, deixa eu abrir o texto aqui com vocês. João 1,29, já está na tela. O texto diz o seguinte, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Páscoa passa a ter um novo significado para todo mundo, né? Deixa de ser relativo a um evento do povo judeu e passa a ser para todos. A Páscoa é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo em favor de todos, para tirar o pecado do mundo. Se a gente lê em Lucas 22, versículo 14 em diante, ele diz o seguinte, o texto. Quando chegou a hora, isso aqui é Jesus nos seus últimos dias, né, celebrando a Páscoa com seus discípulos. E olha o que diz. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E a gente percebe claramente que a Páscoa, Jesus não morreu à toa numa Páscoa. É porque ele sabia o significado de que ele era o cordeiro que deveria morrer e que deveria passar pelo que passou. E sempre que tomamos a ceia, né, se você ler em 1 Coríntios 11, 26, né, Paulo escrevendo para os coríntios, ele diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então sempre que tomamos a ceia, estamos celebrando a Páscoa do Senhor, né? Lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Não mais lembrando de um evento do passado de um povo judeu, mas sim lembrando daquilo que Jesus fez na cruz por todos. Amém? Isso aqui é só uma introdução para a gente ter em contexto, né? O que mais importa na história da Páscoa? O que é o mais relevante na história da Páscoa? O mais importante é que Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E o que isso implica para nós nos nossos dias? Né? Nós celebramos a Páscoa, nós comemos a ceia, e o que isso traz para nós? O que isso implica para nós? E eu fiquei pensando nisso e encontrei um texto que está em 1 Pedro, e eu queria compartilhar ele com vocês. 1 Pedro 1, a gente vai ler a partir do versículo 3, e eu quero tirar alguns pensamentos desse texto. Nós entendemos que a Páscoa representa a morte de Cristo na cruz por todos, né? Pelo pecado do mundo. Mas o que isso, a ressurreição dele, representa para nós? Pedro, escrevendo a sua carta, ao que ele chama dos peregrinos dispersos, né? Aos peregrinos. Ele diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva,
por meio da ressurreição de Cristo, Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, a ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou, nós somos regenerados. Ele diz aqui, né? Ele nos regenerou para uma esperança viva. Nós somos salvos, né? Nós temos, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Então, o Senhor Jesus nos regenerou, o Senhor nos salvou da morte e nos fez herdeiros, nos deu uma herança eterna guardada nos céus. Né? É esta herança que Deus conquistou para nós através de Jesus Cristo, através da ressurreição de Cristo. Dando sequência no texto, diz o seguinte no versículo 5, né? Essa herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Sabe, a gente entende que esse tempo que a gente está passando é uma provação. Isso, de certa forma, entristece o nosso coração. Mas nada disso muda a essência do que Jesus conquistou na cruz, daquilo que ele venceu quando ressuscitou. Né? Isso não muda o que Jesus fez para nós. Essa ressurreição, essa herança que Deus preparou para nós nos céus, ela não muda porque hoje nós estamos passando o que estamos passando. Pelo contrário, ela é inabalável, ela é imutável. Né? E por isso nós hoje celebramos a Páscoa com tanta alegria. Né? Nós continuamos hoje debaixo dessa graça. Amém? E para concluir essa primeira parte, eu queria dizer, a partir do versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Sabe, essas provações, esse tempo de restrição que a gente está vivendo, a dificuldade que a gente vive hoje, seja no âmbito pessoal, né, de estar preocupado em relação ao sustento, em relação à saúde, seja em relação à própria igreja, né, que nós não podemos nos reunir pessoalmente para estarmos orando e celebrando a Deus. Isso tudo tem um propósito, não tenha dúvida. Isso tudo acontece para que a nossa fé seja aprovada. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Percebem? Às vezes a gente passa pela situação de dificuldade e pensa que Deus esqueceu de nós. Pelo contrário, Deus está tratando e trabalhando com as nossas vidas, trabalhando a nossa fé, restaurando a nossa fé, entendendo que através dessas dificuldades, através dessas situações, nós traremos louvor, glória e honra a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo for revelado. É interessante como ele diz aqui, né? Mesmo não o tendo visto, nenhum de nós viu Jesus, nenhum de nós teve um encontro pessoal, físico com Cristo, mas nós cremos, porque cremos na palavra que chegou até nós. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Nós amamos a Cristo. Né? E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando a gente passa por essas situações, a gente tem que entender exatamente isso, de que estamos mais próximos daquilo que Deus propôs para nós, que é a salvação das nossas almas. Estamos mais próximos da vinda de Jesus Cristo, da volta de Cristo para nos buscar. Percebem que tudo isso traz para nós, no nosso coração, grande expectativa, grande esperança.
grande alegria. E eu vejo que isso é fundamental para a gente entender hoje e ter isso claro no nosso coração. Agora sim eu quero conduzir para uma conclusão, ainda no texto de 1 Pedro. 1 Pedro, a partir do versículo 10. Olha o que Pedro escreve. Assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àqueles sofrimentos. Então percebe que aquilo que Jesus viveu foi predito e foi conduzido por Deus, ele foi planejado por Deus. Olha o que diz o texto aqui. A eles, no versículo 12, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então a gente começa a entender que a palavra de Deus aponta para este momento. Coisas que aconteceram quando Jesus morreu na cruz, mas também coisas que estão acontecendo e que estão relativas aos nossos dias, estão relativas àquilo que estamos vivendo hoje. Os profetas anunciaram. Diz aqui que os anjos anseiam observar. Estamos chegando nesses dias, precisamos ter isso no nosso coração. Diante disso, como devemos viver? Olha o que Pedro escreve aqui no versículo 13. Portanto, sabendo que tudo isso foi predito, tudo isso foi planejado, Deus preparou isso para nós, essa salvação, esse tempo que estamos vivendo. O que a gente precisa fazer? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele dá algumas recomendações, Pedro, considerando este tempo que estamos vivendo, considerando o sacrifício de Cristo e o cumprimento das promessas que estamos vivendo hoje. O que precisamos ter? Ele fala de 3 coisas. Ele fala, primeiro, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Nós precisamos estar com a nossa mente preparada. A gente precisa entender aquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar dessa palavra, para que nosso comportamento, o nosso agir, não seja motivado pelo medo ou pela ansiedade, mas sim motivado pela palavra de Deus, por aquilo que entendemos, por aquilo que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar a nossa mente. Então, prepare a sua mente. Nessa Páscoa, põe no teu coração esse desejo, fala, Deus, eu quero entender mais aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós, aquilo que o Senhor fez por nós, para que eu possa viver esses dias em segurança. Então, primeira coisa, prepara a mente. Segundo, ele diz assim, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós precisamos fundamentar a nossa esperança não no presente, não nas coisas que temos, não naquilo que conquistamos, não naquilo que já alcançamos até aqui. Nossa esperança está naquilo que o Senhor fará quando Ele voltar, quando Jesus Cristo for revelado. A gente tem que alinhar a nossa esperança. Falar, Senhor Jesus, eu quero ver o Senhor, Maranata, ora vem, volta, eu quero te ver. A nossa esperança tem que estar nos eventos que Jesus prometeu para nós, na salvação que Ele prometeu para nós. Quando Jesus Cristo for revelado, precisamos alinhar a nossa esperança, alinhar a nossa fé. E por terceiro, ele fala dá uma terceira dica, uma terceira recomendação, que ele fala assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Nós precisamos olhar para o nosso coração e para as nossas atitudes e buscar a santidade.
ele menciona aqui, né, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Sabe, o nosso coração humano, ele deseja coisas más. E no passado, quando não conhecíamos a Cristo, esses desejos maus dominavam o nosso comportamento. Mas chegou um tempo, chegou um momento em que precisamos abandonar isso. Mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, abandonar práticas do passado que nos afastam do centro da vontade de Deus. Então, assim, eu quero incentivar vocês. A santidade não é um mito. A santidade é algo que Deus prometeu para nós, que nós alcançamos através da graça. Revisa o teu coração. Fala assim, eu tenho algo no meu coração que te desagrada. Eu quero afastar disso, eu quero viver de acordo com a tua santidade, com o teu propósito. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai trazer o seu Espírito e nos capacitar a viver em santidade. Né? E Pedro conclui falando um texto muito legal aqui, no versículo 17 em diante. Ele diz assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor. A gente tem que desenvolver o temor no nosso coração, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A gente precisa reter isso no nosso coração, esse temor de Deus, sabendo que o preço que Cristo pagou na cruz, ele não é um preço de algo perecível, mas o seu sangue, né, de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Sem mancha e sem defeito. Essa é a nossa Páscoa. É por isso que celebramos a Páscoa, porque sabemos que hoje podemos nos achegar a Deus, nós podemos crer em Deus, porque Ele ressuscitou dos mortos. É por isso que celebramos a Páscoa. E é por isso que hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer um louvor em adoração a Deus pelo que Ele fez por nós. E vamos compartilhar do pão e do vinho. Eu gostaria que você que está assistindo, que está em casa, que vai assistir essa gravação posteriormente, fizesse o mesmo conosco. Separa um copo de vinho, separa um pedaço de pão aí. Se você não tem vinho, não tem suco, pega um pouco de água mesmo, ou alguma coisa para representar o sangue de Cristo. Separa isso e vamos celebrar conosco. Nós vamos fazer um louvor agora e na sequência vamos compartilhar do pão e do vinho. Oh, que deixaste 99
Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa aumentar enorme só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Da mesma forma que a gente fazia na igreja, quando celebrávamos a ceia, né? A gente possa hoje compartilhar a ceia. Senhor, a gente vai fazer isso em memória de Jesus Cristo, em memória do sacrifício de Cristo. Eu vou começar pelo pão. Vai fazer uma oração. Senhor Deus, eu te louvo porque a palavra nos ensina que o Senhor é o pão da vida, o Senhor que entregou o seu corpo, a sua vida por nós, Pai. E por causa disso, hoje podemos ter vida e estar na tua presença, Deus. Eu te louvo por todo o sacrifício, por todo o sofrimento de Cristo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia, Ele trouxe da morte para a vida, por causa que Ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar quando chegar o tempo, Pai. Eu creio nisso, Pai, eu creio que o Senhor está, através desse pão, Pai, restaurando o nosso corpo. Pai, se tem alguém doente nesse momento, se tem alguém que está com qualquer tipo de dificuldade no seu físico, Pai, que o Senhor esteja curando, Pai, esteja restaurando, Pai. Eu te peço, Senhor, que o teu poder seja manifestado nesse momento na vida de cada um. Pai, eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. De uma forma eu vou agradecer pelo vinho, pelo suco de uva. Senhor Deus, eu te louvo porque o Senhor derramou todo o teu sangue. Por causa do teu sangue, hoje nós podemos ser limpos e purificados dos nossos pecados, Pai. Nós éramos inimigos, nós estávamos distantes de Ti. Na nossa mente nós estávamos impedidos de estar na Tua presença. Mas por causa do sangue de Cristo, o Senhor nos purificou e nos santificou, Pai. E hoje nós podemos entrar na Tua presença. Senhor, derrama esse sangue sobre nós, purifica-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, Senhor, transforma a nossa maneira de ser, Pai, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade. Eu te peço por isso, Senhor, declaro em nome de Jesus. Time
venceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Especial demais essa manhã. Eu creio que essa palavra pode ter tocado no coração, que esse momento de louvor possa ter também te alcançado, tocado teu coração, assim como tocou o meu. Declaro que essa Páscoa é uma Páscoa especial na tua vida, de grande alegria e grande paz. Em nome de Jesus.